Boa noite. Que bom que alguns de vocês, acho que a maioria está com umas carinhas animadas assim. Porque hoje a gente tem vários problemas e vários desafios, talvez os 5 primeiros minutos só para a gente fazer uns acordos e depois ver como que a gente consegue chegar até o final. Primeiro porque eu já faço palestra há muitos anos, mais de 20, não vou falar quantos, porque vocês já vão ficar fazendo as contas, descobrir quantos anos eu tenho, mas mais de 20 anos, já é bastante tempo. E eu sei que quando a gente está fazendo palestra aqui, nos primeiros 10 minutos as pessoas estão prestando atenção, nos 15 minutos elas já estão em algum outro lugar, elas ficam voltando e indo para algum lugar, para casa, para o cachorro, para a janta, para a cantina, se vai ter coxinha, se isso, se aquilo. E a palestra corre um risco de ser superficial. Então eu não consigo mais ficar uma hora aqui falando e olhando as carinhas se dispersando, sabe-se lá para onde ir. Então a atividade que eu proponho para vocês é a gente fazer uma construção conjunta, onde eu vou fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos e a gente vai construindo junto um raciocínio, né? Às vezes a gente consegue fazer um slide bonito, coloca uma poesia no final, fica uma coisa linda, a pessoa sai e diz, meu Deus, a palestra foi tão linda, tão linda. É sobre o que foi? Ai, foi um negócio assim tão lindo, meu Deus do céu, uma poesia no final, coisa mais... E qual foi o tema? Ai, eu acho que era do amor, assim, uma coisa linda. E não mudou nada na nossa vida, né? E não é para isso que o Centro Espírita se organiza, para a gente frequentar como antigamente as pessoas frequentavam a igreja para cumprir uma obrigação, para depois tomar a hóstia e ir embora. O Centro Espírita não se organizou para isso. Justamente o Centro Espírita se organiza em oposição a essas práticas todas externas, né? Então minha proposta é da gente fazer uma construção conjunta. Eu vou fazendo perguntas, né? E não tem certo ou errado, a gente vai tentando pensar junto. Então eu queria que vocês se sentissem bem à vontade para falar o que vocês pensam, se vocês têm algum questionamento, alguma discordância, que vocês vão falando, porque eu prefiro que a gente passe por menos conteúdo, mas que faça sentido para você sair daqui pensando sobre a sua vida, do que eu falar um monte de coisa e você sair daqui parecidinho com como você chegou. Esse é o primeiro combinado, faça assim com a cabeça e sim, sim, não. Sim. Segundo combinado, o título que me pediram para falar é sobre conflitos existenciais. Só faz sentido ficar aqui quem tiver conflitos existenciais. Porque quem não tiver, o tema já não é seu, pode já ir levantando o pessoal, já adiantando a cantina, o lanchinho, o que quiser, e fica só quem está precisando mesmo. Alguém que sabe que tem conflitos existenciais, assim, só para ter uma noção, porque senão eu gasto uns minutos no início para te provar que você tem. Que tem gente que não sabe, diz, ai não, meu problema é meu marido, meu problema é meu trabalho, meu problema é meu filho, e a gente sempre coloca lá fora o problema. Isso é muito comum nas psicoterapias, que as pessoas levam um grande tempo para elas começarem a falar de si, porque elas têm um hábito danado de falar do outro. E é muito difícil quando eu tenho um desacordo com o meu marido ou com a minha esposa, eu falar de qual é o meu problema. Aí diz, por que você fez isso? E daí o que o outro faz? É verdade, eu fiz isso e aquilo. É assim que o outro faz. Eu? Você fez isso, fez aquilo. E aí a gente fica naquelas discussões que chega aonde? Chega no cansaço, a gente para por cansaço, a gente desiste porque depende do outro, quer continuar vivendo com o outro por algum motivo, mas não evolui. Por quê? Porque a gente não consegue pensar sobre a gente. Então estou partindo da premissa de que vocês sabem que tem conflitos existenciais e por isso foi, né, quando me pediram a palestra, não vou dizer quem falou, mas eu disse por que do tema? Eu disse, Marlo, o pessoal lá do centro. Brincadeira. Essa é brincadeira. O resto até aqui era verdade, agora já foi mentira.
Mas é importante a gente entender primeiro o conceito conflitos existenciais, a gente entender o que é isso. E nós temos 10.000 caminhos, né? Porque nós poderíamos falar desde os conflitos mais graves, que se manifestam nos quadros de depressão, nos quadros de pânico, esquizofrenia, ansiedade, como nos quadros mais comuns do cotidiano, de um monte de problemas que a gente tem em termos de educação de filhos, em termos de relacionamento, sentido de vida, trabalho e todas essas nossas ocupações. E aí eu fiquei pensando como que a gente poderia fazer, né, uma reflexão que fosse útil para vocês em poucos minutos, porque no final das contas, abordar um tema como esse é muito pouco tempo. E aí eu fiquei pensando o que poderia trazer que ajudasse vocês a pensar um pouco que direcionamento eu tenho para refletir sobre os meus próprios conteúdos. Então até o final a gente descobre se ajudou ou se atrapalhou. Mas qual que é a definição de conflito? Se alguém pergunta para vocês, vão pensar assim, um alienígena que chegou aqui e não tem domínio da língua portuguesa e ele diz, o que é conflito? O que você explicaria que é um conflito? Ideias diferentes, discordância, que mais? Duas forças em sentido oposto. Duas forças em sentido oposto. O racional indo ao contrário do self. O racional indo ao contrário do self, então continua com essa ideia de oposto, de uma tensão, que mais? Uma tensão onde um quer sobrepor o outro. Um quer sobrepor ao outro. Eu sempre tenho razão. Um quer convencer o outro. Então, se a gente está falando de conflitos existenciais, quais que são essas duas forças que estão se opondo? Porque aí eu estou pensando, nós estamos falando dos nossos conflitos existenciais. Então, nós estamos falando de algo que acontece na existência. Então, aonde que está o conflito? Para ele ser existencial. Eu com meu marido não, porque senão seria conflitos do relacionamento. Eu né? queria ser assim, mas não consigo. Eu queria ser de um jeito, Mas não consigo. mas não consigo ser do jeito que eu queria ser. Tem alguém aqui nessa condição? Pelo amor de Deus, seja nessa condição. Porque se você não é dessa condição, tem uns dois grupos assim, ou esquizofrênicos, porque de fato não têm noção da realidade, ou narcisistas, porque os narcisistas se colocam num lugar privilegiado, né? Um lugar onde eles são, né, o centro. E aí o narcisista ele nunca vai ter problema, sempre ele vai atribuir o problema ao outro, né? Então é bom quando a gente tem uma noção de que eu poderia ser melhor, né? E quando eu tenho essa noção de que eu podia ser melhor, eu me desenvolvo no meu trabalho. Mas se eu não tenho a noção de que eu podia ser melhor, a culpa é do meu chefe, né? Se eu acredito que eu podia ser melhor, eu me esforço para me desenvolver no meu relacionamento. Mas se eu acho que eu já sou maravilhoso, o problema vai ser sempre do outro no relacionamento, e aí a gente está perdido. Infelizmente, no movimento espírita, a gente corre um risco bem grande de ir para esses traços narcísicos. A gente tem uma sensação que a nossa religião é melhor do que os outros, né? Então, tem lá o coitado evangélico, né? Um evangélico virar espírita, super aceitável, porque agora ele está entendendo a coisa. Agora, diz que um espírita virou evangélico, a gente acha isso um absurdo. Mas para os evangélicos é a mesma coisa. Um evangélico virar espírita é um absurdo, e o espírita virar evangélico é óbvio, porque agora eles estão entendendo a verdade, né? Então, nós temos uma tendência, né, por conta dessa lógica do Consolador prometido, e aí se tem mediunidade, então, se for passista, meu pai do céu, né, aí a gente se acha assim a última bolacha do pacote. E tem uma dificuldade muito grande de entender um pouco destes conflitos. Se a gente olha para essas duas forças, e nós estamos falando dos conflitos existenciais, eu diria que a briga que nós temos é entre a vida, a existência, o que está acontecendo aqui fora de nós, e entre nós. Como se a vida estivesse conduzindo a gente para ir numa direção, e a gente quer ir numa direção diferente dessa. E aí a gente fica brigando com a vida. Faz sentido esse raciocínio para você? E aí nós começamos a ter conflitos existenciais, ou seja,
nós começamos a brigar com a nossa própria existência. Porque nós tínhamos uma ideia, nós queríamos ser alguma coisa, nós queríamos ir para um lugar, mas a vida tem um outro plano para a gente, ou tem um outro direcionamento, ou quer outras coisas de nós, e agora nós começamos a ter uma tensão. Faz sentido isso? Faz. Pois bem. Então, como a gente vai entender o que a vida quer da gente? Cartomante é uma alternativa, né? Búzio, tarô. O que você faz para entender o que a vida quer de você? Hã? Olha no espelho. Olha no espelho. Autoconhecimento. Ouvir a esposa, assim, uma boa opção. Ouvir a esposa. Ouvir a esposa. Definitivamente não. Definitivamente não. Você olha Como que a gente vai compreender o que a existência quer de nós? Você vai olhar as pistas, vai ver os desafios que estão na sua frente, se há alguma coisa que você está reagindo a ele, presta atenção porque ele está ali para te ensinar. Sim, mas vamos supor, tem lá meu marido, né? E aí, ele não faz as coisas como eu quero, ele não pensa como eu quero, ele não educa o filho como eu quero, isso se transforma num problema, né? Ou quando nós temos crise de ansiedade, vocês já tiveram crise de ansiedade, né? Você não tem escolha, você perde o teu sono, você come mais do que devia, você não consegue se acalmar, né? Tem o pessoal que vai pro cigarro, pro sexo, pra pornografia, faz alguma coisa para dar uma aliviada, e não é algo que passa pelo meu racional, pela minha escolha. É se questionar o que eu quero e como eu posso chegar lá. Mas veja bem, vocês ainda estão falando de mim, o que eu quero é uma direção. A minha pergunta é o que a vida quer? Mas tem muita gente que não sabe o que quer, ela sabe o que não quer. Sim, O marido que mas não mesmo que eu queira isso, né? Mesmo que eu queira, o que a vida quer de mim? Como que a gente descobre o que a vida quer de mim? Essa questão que você traz, claro, ela é importante entender o que eu quero, porque aí eu consigo olhar e dizer, bom, a vida está dizendo isso e eu estou querendo isso, agora é possível ter um ajuste, né? Quando eu entendo qual é a minha demanda interna, quando eu entendo quais são os meus desejos, para onde ir, com o que a vida traz para mim. Aí é possível ter um ajuste. E quando eu estou apontando para esse lado e a vida está apontando para o outro lado, nós temos uma tensão e isso cria os nossos conflitos existenciais. A vida quer de mim o melhor. E aí quando eu vejo que aquilo que é melhor, eu preciso me desenvolver para tal, aí entra esse processo. Mas como que eu sei o que é melhor? Quando eu estou em depressão, por exemplo, como eu sei o que é melhor quando aquele cretino do meu marido me tira do sério todo dia? Né? O melhor é largar esse traste, o melhor é levar ele para o centro espírita, o melhor é levar do nome da radiação, desobsessão, ver se os espíritos dão um jeito. O que é o melhor? Vocês entendem que é difícil isso, né? Na hora que eu estou passando por problemas no meu trabalho, o que é o melhor? É largar esse trabalho, é buscar uma profissão nova, é começar tudo, é engolir esse chefe, morrer depois de câncer, ter úlcera, gastrite, essa coisa toda, né? Quando o casamento está falido, trair, separar, recomeçar, quando um filho está usando droga, né? Espancar o adolescente cretino, que a gente deu tudo e ele foi para as drogas, ou aceitar. São perguntas inúmeras que a gente tem, e quando a gente está vivendo esses conflitos, esses dramas, é um horror. Porque o que mais a gente queria é que alguém nos desse uma resposta do que a gente tem para fazer, né? De como a gente conduz a nossa vida. Isso cada situação, ela teria um caminho diferente, né? A gente poderia passar aqui a noite inteira, vocês não, mas eu adoro falar, podia passar a noite inteira falando aqui de 10 mil conteúdos e de 10 mil reflexões que a gente tem. Então faz como? Qual que é o fio da meada para entender o que a vida quer da gente? É ilusão. Viver a realidade, né? Aceitar a realidade. Mas como que vai saber o que é ilusão e o que é realidade? Eu quero ganhar mais, eu quero um emprego melhor, eu quero trocar de carro. Isso é ilusão ou é realidade?
né? Eu quero, sei lá. É ilusão uma vez que eu não me qualifique para tal. Eu quero algo, mas se eu não me esforço para ter, isso é uma ilusão. E se eu me esforço? Se eu me esforço, pode ser que eu alcance, por que não? E se não alcançar? Não foi suficiente. E será, né, que todo mundo se esforçando e se ferrando? Não é assim. Sente que dá um... Não, digo, se esforçando, se ferrando, não consegue nunca. De quem que é o problema então? Então eu sou incompetente mesmo, né? Então, eu trouxe aqui um esqueminha para ajudar vocês a entender um pouco dessa lógica, porque eu acho que tem um pano de fundo aí que muitas vezes não está bem claro para nós do que a gente está fazendo na Terra e de qual é esse percurso que a gente precisa fazer. E o mais assustador, embora eu seja psicólogo, estude sobre isso, fale muito sobre isso, é que o que eu vou trazer para vocês está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito em 1864. E não tinha ainda psicologia naquela época. Freud surge em 1900, Jung surge em 1920, 1930, alguns bons textos. Então nós estamos falando de algo muito, de bastante tempo atrás, mas que a gente ainda não considerou. Isso é um risco que a gente tem muitas vezes na doutrina espírita. Sai lendo um monte de coisa bem legal que aparece de um monte de autores, mas as obras básicas nós não temos conhecimento e nem entendemos por que se fala obras básicas, né? Se elas são obras básicas é porque é o básico que você tem que saber, é o básico que você precisa entender para desenvolver um raciocínio dentro da doutrina espírita. E aí eu queria trazer para vocês então algo, como eu disse, que está lá no Evangelho, e eu faço questão de fazer a citação para depois, se você se sentir incomodado, você quer dizer, meu Pai do céu, se dissesse que livro que é esse, eu nunca ia dizer que estava lá no Evangelho. Eu já li 3 vezes o Evangelho, eu não lembro dessa parte que o Marlon está falando, para você voltar lá e você ler com mais cuidado, prestar mais atenção, porque aqui tem o direcionamento do que a vida espera de você. A gente vai pegar o básico e fazer algumas extrapolações. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4. Allan Kardec escreve assim, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que se trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. E ele vai fazer uma classificação de 5 níveis de mundos, para a gente entender aonde que está a Terra, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, porque a partir dessa compreensão de onde que está a Terra, a gente consegue entender o que a vida espera das pessoas que estão na Terra. Porque a vida das pessoas que estão na Terra, como um mundo que a gente aqui qualifica, tem uma expectativa. Se você estivesse num mundo muito melhor que a Terra, ia esperar de você outras coisas. Você concorda comigo? E se estivesse num mundo muito pior, esperaria outras muito menos coisas. Então, na hora que nós entendemos a classificação do nosso planeta, nós começamos a entender o que se espera de nós. Você está pronto para isso? Porque vai ser uma coisa meio ruim, assim. Está pronto? Que eu tô vendo uns com umas caras animadas, assim, ai meu pai do céu, não entendeu direito para onde que a gente está indo. Vai ser meio ruim. Tá pronto? Pode ir? Vamos fazer assim, agora é o minuto de, se você dizer, tô achando que não tá muito legal, eu vou virar pra cá, é a hora de você fingir que você vai no banheiro, alguma coisa, dar uma volta, pra ficar só quem estiver disposto pra isso, porque é ruim isso aqui. E depois eu entendo por que as pessoas passam assim por cima, lê e vai correndo já pros próximos itens. Porque você parar num texto como esse e levar a sério a reflexão, dá um mal-estar aqui, assim, e eu espero que vocês saiam daqui se sentindo bem mal. Mas o que o senhor vai falar? O senhor, daí você já me acaba. Eu comecei a fazer palestra com 12 anos, por isso faz muitos anos que eu faço palestra. Então, no momento que você falar dos 5 mundos, até chegar no de 12 e tudo mais, todos vão ter noção que é necessário passar por todas essas etapas. Isso, exato. É ruim, é desconfortável, mas é o percurso que a gente está aqui e precisa fazer. E quanto melhor a gente entende essas etapas, mais a coisa flui.
Mais leve. Quanto menos a gente compreende, mais a gente fica se debatendo. E esse se debatendo eu chamaria dos conflitos existenciais, porque daí são essas forças antagônicas e a gente não permite que a vida flua. Tá bom? Então, vamos começar pelos dois extremos que nós temos. O primeiro extremo, onde as coisas começam enquanto o homem se torna uma individualidade, enquanto nós temos consciência que somos único, um ser humano, e que eu sou capaz de dizer eu, são os mundos primitivos, que segundo Allan Kardec são os mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, pergunto para vocês, a Terra é um mundo primitivo? Não. Como que você tem certeza? Porque se olhar às vezes a gente no trânsito, é selvageria, né? Se olhar a gente depois de uma notícia, né, que foi mandada embora do trabalho, quando você já odiava aquele chefe, você deu a tua vida pela empresa e ele te manda embora dizendo que você é um incompetente, aparece um primitivo ali, não aparece? Chega em casa e tá a mulher com seu melhor amigo na cama, ou com a sua melhor amiga na cama, aparece uma primitividade, não aparece? Eu estou fazendo só essa brincadeira para lembrar que a gente não está muito longe daqui, né? A gente já tem uma classificação diferente, mas esse primitivo ele está ali, né? Não cutuca, muito próximo que ele aparece. Mas, de modo geral, enquanto classificação dos espíritos, nós não estamos nos mundos primitivos, porque aqui não existe, vocês vão ver quando a gente estiver pensando todo o percurso, aqui não existe uma concepção de Deus. E por não existir uma concepção de Deus, não existe uma concepção de bem e mal. Por isso é o primitivo. Porque age puramente pelo instinto. Não existe isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Isso aqui é mais adequado, isso aqui é menos adequado. Isso aqui vai fazer bem, isso aqui vai fazer mal. É o primitivo, é o instintivo. E quando nós estamos falando lá do oposto, os mundos celestes, são mundos chamados celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então aqui não existe a menor concepção de bem e mal. E lá existe uma plena concepção do que é o bem e do que é o mal, e os sujeitos que habitam os mundos celestes estão em plena consonância com o bem. Dá um exemplo do mundo celeste? Sem medo. Dá um exemplo de uma pessoa de um mundo celeste. Jesus é a referência que nós temos como espírito puro, e ele diz, eu e o Pai somos um. Quer dizer, eu vivo em plena consonância com Deus. Eu e Deus, né, é uma sensação de um, por quê? Porque eu vivo em plena consonância com o divino. Então não existe conflito existencial lá, porque existe uma integralidade, existe uma integração entre o eu e o divino. Parece bem legal isso, não parece? Quantas encarnações você acha que a gente está dali? 5 milhões. Alguma dúvida sobre esses dois extremos? Então aqui não tem a menor concepção do que é o bem e mal, e lá existe uma clara diferenciação do que seja o bem e o mal, e os sujeitos que estão lá vivem de pleno acordo com o bem. Existe mal nos mundos celestes? Não. Exclusivamente reina o bem. Guarda isso. Dúvida aqui? Discordância? Não? Depois dos mundos primitivos, o que vem? Ó, que desgraça! Saiu do primitivo, que não tem noção de nada, não tem noção de Deus, não tem noção de bem e mal, primitivo, grosseiro, prova e expiação. Aqui já dá um choque na gente. Porque aqui, pelo simples fato de você saber que é logo depois dos mundos primitivos, você já é obrigado a parar e dizer, talvez o negócio seja mais embaixo. E descobrir que a coisa é mais embaixo favorece o processo de desenvolvimento psicológico. Tá?
Isso a gente vai tentar construir com um pouco mais de clareza. Mas grande parte dos nossos conflitos, eles têm a ver com uma expectativa muito alta que nós temos de nós mesmos. Porque a gente, numa fantasia louca, achou que estava mais pertinho lá do celeste do que no primitivo. Eu deixei essa cena aqui, ó, porque eu queria que você gravasse essa cena aqui, ó. Aqui começa a caminhada, lá termina e aqui é onde a gente está. Se fosse possível a gente fazer uma análise meio quantitativa, assim, comparando com uma escola, quando a gente entra para o processo de alfabetização, quando a gente entra lá na... como que chama? Primário? Não, antes do primário, primary school. Lá no começo de tudo, kindergarten pode chamar, sei lá, qualquer coisa assim, está começando. E o final, a universidade, isso aqui, ó, é tipo segunda série. Então, faça uma comparação assim. Vamos pensar num advogado, sei lá, uma profissão qualquer, psicólogo, sabe? Psicólogo acho que não é muito confiável essa gente. Tipo uma profissão mais confiável. Tem que sair das humanas daí, né? Ficamos no engenheiro, então, tá? Advogados, a gente assim. Pensa num advogado formado. E aí a gente vai lá para ele, esta pessoa, na segunda ou terceira série do ensino primário. O que você consegue enxergar de um advogado quando ele está na segunda ou terceira série do ensino primário? Nada, quase. Como que é a capacidade de escrita e expressão desse advogado? Numa segunda série primária, terceira. Inteligência, nível de inteligência, perto de tudo que ele vai ser. Agora, de argumentação, às vezes tem. De argumentação tem, né? Eu lembro de um menininho com 4 anos de idade, a mãe me contando, que disse, agora chega! Você fica quieto e você vai lá pro cantinho do pensamento para você pensar. 4 anos de idade. Aí foi lá e sentou, e lá no cantinho do pensamento, ele falou, o cantinho do pensamento você pode me obrigar. Mas o que eu vou pensar, você não pode me obrigar. Então essas almas já são mais evoluídas que a gente, né? Porque a mãe mandava... Primeiro que a gente não tinha nem cantinho do pensamento, né? Já levava uma lambada na hora. Mas o que eu quero te trazer para pensar é o que classifica o mundo de provas e expiações. Então o que classificava os mundos primitivos era, né? Mundos recém-criados por Deus. Primitivo, não tem nada ainda. O que classifica os mundos de provas e expiações? Existe mais o mal que o bem. Nos mundos de provas e expiações é onde domina o mal. Isso aqui é a parte que a gente pulou e não prestou atenção quando a gente estava lendo sobre doutrina espírita. Porque a gente tem um discurso que a gente tem que ser caridoso, por exemplo. Olha que palhaçada. Predomina o mal e tem que ser caridoso? Deu um tilt aí na tua cabeça? Como que pode, num mundo onde predomina o mal, você querer que alguém seja caridoso? Responde pra mim. É o ato de tomar as suas tendências. Não, essa parte. Como que pode, num mundo onde predomina o mal, e o que classifica os mundos são os espíritos que nele habitam, essa parte talvez não tenha te deixado claro. O que classifica o mundo são os espíritos que nele habitam. Se tirar tudo nós daqui e colocar um monte de espírito puro, o que vira a Terra? Morada celeste. Então, o que classifica o mundo são os espíritos que nele habitam. Se, nos mundos de provas e expiações predomina o mal, então no caso estamos falando que nós predomina o mal. Aí nós predomina o mal e a gente está dizendo para as pessoas que elas têm que ser caridosas. Você entende que gerou um conflito existencial aqui? Aí eu quero ser algo que eu não sou e a gente vai fazer caridade. Aí o que a gente faz como resultado? A gente espera que as pessoas reconheçam. Se elas não agradecem, a gente diz que eles são mal agradecidos. A gente vai fazer caridade e trata as pessoas de cima para baixo. A gente chama de irmão para ficar bonito, mas a gente trata eles de cima para baixo.
E se ele exigir que você, nossa, mas me deu um sanduíche só, por que não dá 3 de uma vez? A gente diz, que é isso? E aí a gente já dá uma lição de moral. Porque quem ele pensa que ele devia ditar, ele tem, por isso que é pobre, para dobrar o orgulho. E aí a gente já dá uma lição de moral naquela pessoa. Porque se ele vier humilde, bonzinho, a gente vai ser um amor com ele. Mas se ele mostrar as garras... Mas se ele mostrar as garras, nós mostramos as nossas garras. Vocês acham que eu estou falando loucura, que isso aí é só no Brasil que existe? Ou o espírito aqui dos Estados Unidos também está atrapalhado igual todo mundo? Tá. Então precisa ser caridoso. Mas daí a gente usa da caridade como uma expectativa de evolução. A gente faz caridade numa expectativa de ser reconhecido no plano espiritual. A gente trabalha no centro espírita e acha que é melhor porque a gente trabalha no centro espírita. E a gente flui muito bem quando todo mundo flui bem com a gente. Mas a hora que as pessoas mostram as garras, a gente mostra um monstro que existe dentro de nós. Porque é muito fácil tratar bem quem nos trata bem. Mas daí a gente vai descobrir que esse conceito de caridade, ele vai por água abaixo na hora que a gente é posto por provação. O que é o espírito puro que vive a caridade, a lá Jesus Cristo? Os homens todos lhe desrespeitando, humilhando, cuspindo na cara, batendo, e ele ainda diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas daí pega a moça ridícula, que ouviu a frase de Jesus, não entendeu que está no mundo de provas e expiações, e ela diz, mas eu falei... Deus que perdoe o meu marido porque ele não sabe o que ele faz. Eu tenho vontade de dar uma camaçada de pau nessa mulher, porque ela está difamando Jesus Cristo, ela está se colocando no lugar de um mártir, colocando o problema lá fora e achando que é espírito evoluído por dizer um negócio desse. Mas por que estou eu e meu marido aqui no mundo onde predomina o mal? Vocês entendem? Que dá uma coisa ruim. Agora eu pergunto para vocês, vocês veem o mal predominando aqui em mim? Fazendo esse tema vai ter conflito em casa. Vê o mal aqui, olha que alma nobre que eu sou. Viajando o mundo para levar o espiritismo e o Consolador prometido. Ele deixa a família, ele deixa as pessoas, ele se dedica, ele se entrega. Cadê o mal aqui? Também não vejo na cara de vocês. Tudo bonzinho, perfumado, educado, aqui no centro, meu irmão pra lá, irmão pra cá, esse irmão, aquele irmão. Põe tudo junto para tomar decisão por um dia. A gente vai ver pra onde vai o meu irmão, né? É ótimo, meu irmão, enquanto tá respeitando a hierarquia, né? Uma hora que a hierarquia inverte, aí a gente vai ver quem virou irmão, né? Existe um predomínio do mal que a gente ainda não consegue enxergar. E esse aqui é o X da nossa questão. Mas antes da gente voltar para esse predomínio do mal, eu quero que você entenda esse percurso que a gente tem aqui, eu acho que vai ficando mais claro. O que caracteriza os mundos felizes? Pela lógica, então, mundos ditosos onde o bem sobrepuja o mal. Então, nos mundos de provas e expiações tem mais mal do que bem. Nos mundos felizes há mais bem do que mal. Ainda existe mal nos mundos felizes? Sim. Olha que coisa triste. Você consegue perceber que a maioria de nós está aqui, mas está querendo discursar, agir e pensar que está lá? Porque quando você olha para você, para os teus comportamentos, para as tuas atitudes, você é um delinquente, uma pessoa louca, uma pessoa que sai fazendo mal por aí, você não sai fazendo essas coisas, senão você não ia estar no centro espírita. Então eu te pergunto, por que você não está nos mundos felizes, onde tem um predomínio do bem e só um pouco de mal? Porque não é assim que a gente se enxerga. Mas me diga, não é assim que a gente se enxerga? Você acha que tem mais mal em você do que bem? Não. A gente acredita que existe um predomínio do bem, e aí eu pergunto, onde que está o mal na tua vida? O que você diria? Tenta fazer esse exercício. Aonde que está o mal aí na tua vida? No marido? No esposa? Não, se for só você, assim, um quarto fechado. Aonde que está o mal? Pensa assim, aonde que está o mal nas tuas atitudes? Aonde que está o mal nas tuas intenções? Aonde que está o mal no teu cotidiano? Tenta dizer assim.
Mas aonde que está esse egoísmo? A gente tem família, a gente tem filho, a gente cuida dos filhos, a gente passa perrengue no trabalho. Você consegue de fato dizer que predomina o mal na tua vida? Mas o que é que você pensa? Ciúmes, vaidade. Um tantinho lá do pensamento. Mas mesmo nos nossos pensamentos, pensa comigo, vocês pensam mais mal? Depende, né? Quase. Depende do que fizeram pra gente, depende do que aconteceu no dia anterior, né? Mas se assim, tiver num dia de sol, um café gostoso, a conta do banco tá positiva, a gente pensa mais mal ou mais bem? Não lembro, a conta positiva não lembro. Não sei como que é essa história. Você entende que aqui tem um problema? Porque a gente está aqui nos mundos de provas e expiações, mas o que eu consigo enxergar a meu respeito me colocaria lá nos mundos felizes. Não necessariamente. Pode ser. Mas a maioria. Agora, quando a gente olha... Ela tá falando por ela. Quando a gente olha para um delinquente num presídio, aí a gente vê que predomina o mal, não é? Aí a gente diz, esse aí, ixi Maria, li um livro lá ó, que não vai nem reencarnar mais na Terra, esse tipo de espírito aí. Não é? Quando você vê uma pessoa, né, cometendo grandes equívocos, aí a gente vai falar do Hitler, que a gente adora falar do Hitler, esse pessoal que se atrapalhou bastante na encarnação, neles a gente consegue ver que predominou o mal. Mas na gente, a gente não mataria uma pessoa, você mataria uma pessoa? Mataria. Agora é isso que eu digo, põe a cena. Vamos pensar numa cena pesada assim. Você tem uma filha de 12 anos de idade e você chega em casa e existe um homem estuprando a sua filha e tem um revólver em cima da mesa. A gente mata. Está vendo onde está o mal? Não? Isso é mal. Você matar uma pessoa não é mal? Essa parte não vai dar nem pra gente discutir. Sem argumentos que você possa achar que isso não é mal. Então, olha que coisa interessante. Existe um mal dentro de nós, mas que na maioria das vezes ele não foi posto à prova. E sabe por que ele não precisa ser posto à prova? Porque a gente já sabe que não vai dar conta. Você não faz prova com uma criança de raiz quadrada quando ela tem 2 anos de idade. Não precisa fazer prova. Porque você já sabe que ela não sabe. Precisa pôr à prova muito desse mal que existe dentro de nós? Não precisa. Porque a gente já sabe que numa situação semelhante a gente vai falir. Nós somos postos à prova dentro do nosso nível evolutivo. Então, a gente não virou delinquente porque a gente não nasceu numa favela com estupro, com desrespeito, com abandono, como o delinquente lá viveu. Porque o delinquente que nasceu na favela com estupro, com desrespeito, com um monte de coisas, ele tinha chance de ter dado certo. E ele não deu, ele fracassou naquela prova. Mas a gente nem precisou nascer lá. Porque se nascesse, já sabia que não ia dar conta. Então Deus pouco, gente, e não precisa pôr lá. Um exemplo bom para você entender, caso você ache que eu esteja sendo muito drástico, é Chico Xavier. Você leu a biografia de Chico Xavier? Ele passou por dramas horrorosos, desde a primeira infância. Extremas situações de constrangimento, de mal-estar. Nós somos mais evoluídos do que Chico Xavier? Então por que nós não passamos pelos mesmos problemas que Chico passou? Porque se a gente passasse, a gente reprovava. Olha que coisa triste, isso é para te gerar um constrangimento horroroso de pensar que quando a nossa vida está super organizada e super boa, é porque Deus não podia apertar um pouquinho mais, porque se apertasse um pouquinho mais, a gente já fracassava. Agora, a gente já vai voltar nesse raciocínio, mas eu vou amarrar agora porque eu estou com receio de não dar tempo para terminar a minha lógica. Então, quando você olha para as pessoas que estão na rua,
Quando você olha para os delinquentes que estão no presídio, você consegue entender que começa a mudar a lógica de caridade? Aquelas pessoas foram postas a uma prova para um processo de aprendizado e de desenvolvimento que eu nem precisei ser posto porque eu já sabia que ia fracassar. E eles foram postos. Você entende a lógica de caridade agora, que dá uma vontade de ir lá e ajudar eles assim? Mas por que você vai ajudar eles? Porque você é um espírito mais evoluído que eles? Não, porque eles foram postos numa situação mais constrangedora do que as nossas. Porque muito provavelmente, da mesma forma que se nós fôssemos expostos a uma situação constrangedora como aquela e fracassaríamos, muito provavelmente se eles vivessem uma educação como a gente teve, se eles tivessem uma família como a gente teve, eles estariam bem como nós estamos. Mas às vezes os delinquentes vêm de famílias boas. Pode ter vários casos. Não, pode ter alguns casos, né? Mas a grande maioria das pessoas na delinquência, a gente pode ter exceções, mas a grande maioria das pessoas que vivem na delinquência, eles vieram de classes econômicas de grande privação. Isso é a estatística das pessoas que estão no presídio, Mas né? caso dessas pessoas, se eles tiverem uma estrutura boa, família cometeram É o sujeito que fracassou na aprovação. Então ele teve uma estrutura boa, tinha tudo para se desenvolver e fracassou, né? Que poderíamos ser nós. Mas quando a gente olha para aquelas situações de escassez, né, a gente está olhando para um sujeito que poderia ter se desenvolvido, porque ninguém reencarna para o fracasso, né? Ele poderia ter se desenvolvido. Mas a lógica é, Deus não precisou nem me pôr naquela situação lá. Porque se colocar já ia fracassar, então já nem põe. Mas às vezes a gente pensa o oposto, né? Dessa coisa Claro. narcísica. A gente pensa que a gente está onde está porque a gente já passou Sim. por aquilo. Por isso que eu já digo, superou. pensa a vida de Chico Xavier, e Agora a gente não tem dúvida que Chico Xavier era muito mais evoluído que a gente, e ele passou por situações de muita privação e constrangimento, né? Olha para a vida de Divaldo Pereira Franco e lê a biografia dele. Muitas privações e sofrimento. Então, por que eu estou numa situação tão boa num mundo onde predomina o mal? Porque é um mundo de provas, a gente é posto à prova e eu nem preciso ser posto à prova, porque a gente já sabe que vai fracassar. Então, quando eu vou lá ajudar as prostitutas, os delinquentes, quando eu vou fazer essa tal de caridade, eu não estou indo fazer no lugar do espírito que se acha superior para ajudar os atrapalhadinhos. Eu estou indo lá porque eu reconheço que se tivesse na condição daquelas pessoas eu não daria conta, e Deus foi generoso comigo porque me poupa de uma situação como essa, e aí a gente vai lá contribuir e tentar amenizar porque aquele sujeito não deu conta da aprovação dele. Vocês entendem a diferença, né? Ao invés da gente estar aqui nesse status oferecendo para o pobre coitado, a situação muda, né? Muda, e a gente ainda tem um gosto quando chega em casa e tem uma casa, e obrigado, Senhor, porque eu tenho uma casa. Porque se eu passasse pelo aperto que muitas pessoas passaram de não ter uma casa, provavelmente eu ia me perder. Então, muito obrigado porque eu tenho uma casa. Não é porque eu sou ótimo da encarnação passada, não é porque eu sou uma alma boa, né? Porque se você acha que você é ótimo, uma alma boa, você devia de estar lá nos mundos felizes. Então, o que está errado é o conceito do que o ato ou a palavra significa, a interpretação que nós temos da Do que se caridade. diz? Ah, de caridade, claro. Seria certo dizer que essas pessoas que foram colocadas à prova seriam até mais fortes do que nós, porque eles conseguiram. Eu não sei se é até mais forte, Assim, porque fracassou na prova, né? Então, assim, posto as provas. eles tinham dúvida se eles iam dar conta ou não, né? A gente já não tinha nem dúvida, já, né? Por essa lógica, sim. B menos 1, né? Bem próximozinho. Mas é que a caridade já diz, não é só o ato, é o amor. E Não, essa não é o ato. compreensão- Não é o ato, né? compreensão de que, poxa, meu irmão. Mas não é só, não é o ato, né? Porque Paulo de Tarso diz, e mesmo que desse meu corpo a ser queimado em nome de Deus, se não fizesse com amor, nenhum valor teria. Né? Então não é o ato. Pode dar o corpo a ser queimado, pode dar todos os bens aos pobres, pode fazer tudo. É isso que Paulo de Tarso fala.
Se não existir caridade. Então quando ele diz, pode dar o corpo, pode dar os bens, pode fazer tudo, se não tiver caridade, ele está dizendo, caridade não é dar o dinheiro, não é dar o corpo, não é dar nada disso. Caridade é uma outra coisa que não tem a ver com o ato. Porque o ato, quando eu não entendo o mundo que eu estou, pode ser um ato de soberba, pode ser um ato de exaltação egóica, onde eu amo os meus pobrinhos, eu adoro fazer essas coisas porque eu lembro da minha vida maravilhosa e dos coitadinhos pobrinhos e me sinto superior a eles quando eu estou fazendo essas coisas. Então nisso não tem nada de caridade, isso tem um atrapalho imenso. Mas na mídia social. Vocês enxergam aqui essa dificuldade? E eu ainda queria trazer um outro raciocínio para vocês entenderem o X da nossa questão, porque agora já deu uma deprimida. Vocês estão olhando a cara de vocês? É péssimo. Se tivesse um médio vidente aqui, eles escreveram uma nuvem cinza, um negócio assim, perturbando as pessoas todas aqui. Ficou um horror. Então, deixa eu te mostrar uma luz no fim do túnel. Nós temos 5 minutos. E eu vou te mostrar uma luz no fim do túnel em 5 minutos. Não vai sair tão ruim daqui. Não é o trem. Não é o trem, né? Talvez seja. Olha lá. No meio entre os mundos de provas e expiações e os mundos de regeneração e os mundos felizes existem os mundos de regeneração. Você já tem tiquezinho para o mundo de regeneração? Lá em Londres o pessoal já está distribuindo. Não distribuíram aqui em Flórida. Eu ouvi que em Nova York já tinha pessoal. O pessoal que é mais atrasado. De nível, provas e expiações. Nós estamos num trabalho desgraçado para tentar viver esse processo de regeneração. E aí a coisa vai ser maravilhosa lá, não é? Os mundos de regeneração nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. E aí, olha a desgraça. Nestes mundos, isso é Santo Agostinho, uns itens mais lá pra frente, por isso que a gente precisa estudar, né, para conectar tudo. Nestes mundos, que ele está falando de regeneração, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Então, nos mundos de regeneração, o mal ainda impera. Olha que triste, não perdeu completamente o seu império, então ele ainda tem um império. Porque ele só vai perder completamente o seu império nos mundos felizes, onde predomina o bem, mas tem um tanto de mal. Então, nós temos nos mundos de provas e expiações o predomínio do mal, e nós temos nos mundos de regeneração o predomínio do mal, que não existe meio-meio, né? Bem e mal, não existe um meio-meio. Não tem como a gente desenvolver essa tese agora, mas se você for estudar bem e mal lá na Gênesis, você vai entender que não tem como ter um meio-meio, tá? Porque mal não é uma classificação em si igual ao bem. Allan Kardec vai dizer o mal é a ausência do bem. Então, dá um negócio ali. Aqui existe predomínio do mal. Aqui existe predomínio do mal, lá existe o predomínio do bem. Qual que é a diferença dos mundos de provas e expiações, onde há predomínio do mal, e mundos de regeneração, onde há predomínio do mal? Começa a ter consciência. Dedicação ao bem. É, consciência. Porque dedicação ao bem, daí vai estar lá, quando vive o bem, né? Dedicação é reforma. Dedicação à reforma íntima, mas o que é isso? É o desejo mesmo de fazer, sentir feliz em fazer. Mas será que dá pra falar isso? Isso é triste para as pessoas, porque daí você tem que desejar o bem. E dá para desejar o bem? Dá para escolher desejar o bem? Desejar e ser e fazer. Maior consciência do que você vê. Então vamos pensar aqui. Aqui deu problema no casamento. De quem que é o problema? Do marido ou da esposa. Ali vai ter o mesmo tipo de problema de casamento. Nós vamos casar lá também? Tá. E com a mesma esposa. O que acontece lá no mundo de regeneração quando dá problema no casamento? Divide a culpa. Você vê que Por que divide a culpa? Porque eles talvez não tenham consciência que os dois estão
de repente, com uma parcela de culpa. Não, porque eu tenho mais consciência das minhas responsabilidades no casamento. Então, quando eu tenho consciência das minhas responsabilidades nesse casamento, a gente resolve o problema de um jeito diferente. Quando a minha esposa me trai, ou meu marido me trai, e eu me acho a vítima do problema, o que eu preciso fazer com meu marido ou com a minha esposa? Matar esse desgraçado. Porque o problema é dele. Quando eu entendo que a traição ela é consequência de um casamento falido, de quem é a responsabilidade? De ambos. O infeliz que vai lá trair, ou a infeliz que vai lá trair, teve um outro ato, que é uma outra questão a ser discutida. Mas o problema que está ali a ser discutido é um casamento que faliu. E a falência de uma relação é a falência de duas partes. Então eu não quero mais matar o meu marido ou a minha esposa porque ele me traiu. Eu começo a pensar como eu contribuí para esta situação chegar aonde ela chegou. Como que eu não percebi que esse negócio estava desandando? Como que a gente não conseguiu tomar um outro direcionamento, um outro rumo para um problema que estava se construindo? Vocês entendem a diferença de como se resolve esses dois problemas? Meu filho usa droga. Mundo de provas e expiações. Ou ele é o drogado, ele é o problema, ou eu acho que eu sou o problema. O que eu fiz de errado? Meu Deus do céu, porque eu trabalhava. E aí a gente se perde, porque a gente não tem consciência do mal que existe dentro de nós para conseguir olhar com maturidade para uma situação e dizer: a parte de um é isso, a minha parte é isso, e o que eu tenho para lidar com esta situação? A diferença dos mundos de provas e expiações para os mundos de regeneração não é que vai ficando o predomínio do bem. É que nós temos mais consciência do mal que existe dentro de nós. E por ter mais consciência do mal que existe dentro de nós, a gente não sai mais atirando lá para fora. A gente para pensar qual é a minha parte nisso. A hora que eu vivo um problema de depressão, eu não saio desesperado na busca de um médico que me dê um remédio para me curar da depressão. Não estou falando contra a medicação, mas eu estou falando contra a fantasia de que um médico vai resolver uma questão que é minha. Porque a maioria das pessoas que vai em busca de um médico para tratar a depressão lida como se fosse um vírus que pegou no meio do caminho, pegou a depressão e agora eu quero um remédio para me livrar dessa depressão. E muito poucas pessoas conseguem parar para dizer como eu estou lidando com a vida, quais são as minhas questões, quais são os meus conflitos, qual é o mal dentro de mim que me leva a essa questão da depressão, ou da ansiedade, ou do pânico, ou de qualquer outra coisa. Porque enquanto o problema está lá fora, a solução precisa vir lá de fora. Mas quando eu começo a entender que os problemas se constroem aqui dentro, a solução só pode vir de dentro. E não vem como uma solução, vem como uma transformação na forma de eu lidar com a vida. Isso se chama transformação moral, que não tem nada a ver com fazer caridade. Porque a gente se atrapalhou por completo na lógica de transformação moral. Como se transformação moral fosse mudando nossos comportamentos. Se antes falava palavrão, agora você fala meu irmão. Se antes falava alto, agora você fala mais baixo. Se antes não fazia caridade. E aí a gente acha que isso é transformação moral. Volta a ler o livro dos Espíritos para entender o que é moral. Porque isso é mudança comportamental. Nós estamos falando de uma outra dimensão. Mas para que exista uma transformação interna, eu preciso reconhecer aonde estão os conflitos internos. E aí vocês entendem por que a gente está aqui no mundo de provas e expiações? Porque a gente ainda não enxerga o mal que está dentro de nós. E com isso eu te ajudo a ter um direcionamento. Você entende qual é a diferença para ir para um mundo de regeneração? Não é ter se transformado numa pessoa boa. Porque as pessoas boas estão lá nos felizes. O que faz diferença nesse processo de transição para a gente lidar com os nossos conflitos é ter consciência do mal que está dentro de nós. E aí aquela tensão que a gente falava, aquele conflito ele diminui, porque eu deixo de querer ser quem eu não sou e começo a olhar para dentro de mim e reconhecer os meus problemas. Os conflitos existenciais eles deixam de existir
Não porque a gente foi se tornando uma pessoa maravilhosa, mas porque a gente começa a ter mais consciência do mal que existe dentro de nós. Eu deixo aqui para vocês o convite para vocês pensarem, estudarem sobre essa lógica do autodescobrimento, esse processo de se entender, de enxergar o mundo interno e de como que essas transformações se dão de dentro para fora, né? Esse foi o tema de eu estar vindo aqui para os Estados Unidos, de fazer alguns seminários para trabalhar esses temas e a gente entender essa lógica do autodescobrimento. Se você tiver tempo ou interesse, tem alguns vídeos no YouTube, os meus livros falam sobre isso, porque aí a gente vai entendendo o que é esse percurso de evolução, que não é um percurso de mudar comportamento, é um percurso de ter mais consciência do mal que existe dentro de nós. Eu espero que você esteja se sentindo pior do que quando a gente começou. Para você refletir sobre isso. Obrigado.